Desculpe, não posso ajudar com isso. As trevas se agrupavam sobre a cidade, e um profundo silêncio cobria os corações dos que ali habitavam. Era um tempo de desespero em Israel, e muitos clamavam por alívio. Em meio à tribulação, Ana, mulher de oração e fé, se retirou para um lugar solitário, buscando a face do Senhor. Na escuridão, ela ergueu seus braços em súplica, implorando pela intervenção divina. Ó Senhor dos exércitos, dela proferiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, observa a dor do teu povo e ouve o clamor daqueles que anseiam por socorro. Lança tua luz sobre nós e traz a esperança que tanto precisamos. Seu coração estava pesado, mas a sua fé permanecia firme, crendo que Deus não a abandonaria. Enquanto isso, Eli, sacerdote do Senhor, observava a cena silenciosamente. Ele sentia a estranheza da presença de Deus naquele lugar de desolação. Algo profundo estava prestes a acontecer. Eli se aproximou, ainda hesitando, mas sentiu que precisava interpretar o anseio de Ana. Bendita és tu, mulher, por teres dedicado tua alma à oração. O Senhor atenderá a tua súplica, disse ele, sua voz firmemente ancorada na certeza de que Deus estava prestes a agir. Lá no templo, onde o altar fumegava, a presença do Senhor parecia se manifestar de maneira singular. Um anjo apareceu a Eli nas sombras, e a luz de Deus iluminou aquele local como um farol em meio à tempestade. A situação de Israel chegou ao céu, anunciou o mensageiro celestial, e o Senhor levantará um novo profeta entre eles. Não temas, Eli, pois o plano de Deus se cumprirá. Ana, ao ouvir as palavras do sacerdote, sentiu uma onda de esperança percorrer sua alma. Eu entregarei este filho ao Senhor desde o seu nascimento, prometeu em seu coração. A fé crescente em seu íntimo se tornou um propulsor para seus anseios. Mesmo diante da infertilidade, ela se firmou na convicção de que o Senhor não apenas a ouviria, mas também responderia com glória. O tempo passava e os dias se tornaram semanas, e Ana, em sua devoção constante, não fazia outra coisa senão buscar a face do Senhor. Os murmúrios de outros à sua volta eram diáfanos, mas seus ouvidos estavam afinados com a voz do Criador. Um renovo virá, sussurrava seu espírito, repleto da promissora expectativa. Durante uma dessas noites longas de vigília, quando as estrelas brilhavam como testemunhas de suas preces, Ana sentiu uma presença suave. Sua fé, fervente e radiante, permitiu que seu coração se abrisse a uma nova revelação. Uma criança me será dada, ela murmurou, e em sua mente começaram a dançar os nomes que ecoariam por gerações. Então, um silêncio profundo se abateu sobre ela, e Ana ficou mais consciente do plano soberano de Deus sendo revelado. Estava próximo o dia em que um novo ciclo se iniciaria para Israel, mas uma pergunta ainda pairava no ar: o que o Senhor tem reservado para este povo aflito? Enquanto viajava na incerteza e esperança, palavras ressoavam em seu ser e pareciam vir do próprio céu: quando o tempo chegar, o mundo verá o cumprimento da promessa que estou fazendo. Ana se levantou, seu espírito avivado, sabendo que a resposta divina trazia em si um propósito que iria além de suas expectativas. Na escuridão daquela noite, a coroa da oração havia se formado sobre Ana, e enquanto ela arremessava suas esperanças aos céus, uma nova iminente revelação se aproximava. O fulgor da luz divina iluminava cada sombra, e a história de Israel estava prestes a ser transformada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Mas a pergunta persistia: estaria ela preparada para o que Deus estava prestes a fazer? Em meio à contínua escuridão, Ana persistia em seu clamor, seus lábios pronunciando palavras de desespero e esperança. A árdua batalha entre lágrimas e fé tornava-se um testemunho silencioso da luta que muitos em Israel enfrentavam. Naquela noite, enquanto a brisa suave penetrava pelas frestas do templo, um profundo desejo começou a brotar em seu espírito. Senhor, dá-me um filho, ela implorava, o eco de suas palavras reverberava entre as paredes frias do templo. E eu o consagrarei a ti toda a sua vida. Que ele seja um instrumento de tua vontade, uma luz nas trevas que nos cercam. Eli, ao voltar seu olhar para Ana, percebeu a intensidade de sua oração e a gravidade do momento. Enquanto ele se curvava em silêncio, o Senhor começou a revelar a profundidade do coração daquela mulher. A presença divina envolveu o sacerdote, e ele sentiu que um milagre estava por vir.
A atmosfera estava carregada de expectativa, o tempo pintava um quadro de transformação. Na calada da noite, enquanto o templo se tornava um santuário de adoração e súplica, a voz do Senhor ressoou em Elohim como um trovão suave. Ana, tome coragem, ecoou a voz divina em seu coração. Estou ouvindo seu clamor e sua fé será recompensada. Os dias seguintes passaram como um sopro, e Ana continuou a buscar a face do Senhor com fervor. O eco de suas orações não se dispersou no ar, mas foram levadas às alturas como incenso. As palavras de Eli ecoavam em sua mente: o Senhor atenderá à tua súplica. A cada dia, a expectativa crescia, mais enfática que antes. Na cidade, o clima de desespero persistia. A opressão era visível nos rostos dos israelitas, e muitos, atormentados, perguntavam-se se o Senhor ainda se lembrava de sua aliança com os antigos patriarcas. A terra permanecia árida, e o povo ansiava por libertação. Ana, porém, tornará-se um farol de esperança para aqueles que sufocavam sob o peso da corrupção e da dor. Finalmente, em um momento divino de revelação, Ana sentiu que sua oração alcançara o céu. Era como se o próprio sol da manhã tivesse explodido em seu coração. No instante em que seu desejo se fundia com a vontade de Deus, ela soube que sua súplica seria atendida. O Senhor havia decidido que sua dor seria transformada em alegria. Ana saiu do templo naquele dia não somente como uma mulher irremediavelmente destemida, mas também como alguém que portava em seu ser a luz de uma promessa. Ao retornar para casa, ela assim pronunciou: como o Senhor me prometeu, assim o verei feito. Neste renovo que está em meu ventre, espero a nação. Ele será grande entre os homens e será um profeta do Altíssimo. Enquanto as notícias de sua fé e transformação se espalhavam, Eli, que também esperava em silêncio pelo próximo ato de Deus, relembrou a palavra do anjo: o Senhor levantará um novo profeta entre eles. Ele sabia que Ana, por meio de sua fé sobrenatural, contribuía para a significativa mudança que o povo tanto precisava. Porém, em meio a toda essa esperança, uma sombra se erguia à distância. A escravidão, a opressão e a idolatria continuavam a corroer as fundações do povo escolhido, como se uma tempestade se aproximasse. Ainda assim, Ana não desistiria. Seus olhos estavam fixos na promessa que o Senhor havia colocado em seu coração. Assim, com a bênção do sacerdote e a chama da esperança ardendo em seu espírito, Ana preparou-se para a chegada do que ainda estava por vir. Com um novo canto de vitória em seus lábios, ela compreendeu que o que Deus estava prestes a realizar em sua vida era apenas o início de um propósito muito maior. E com um profundo vôo de fé, ela olhou para o céu dizendo: assim como em coração 2 testemunhos, será o tempo da revelação. O Senhor não apenas me ouvirá, mas fará de minha vida um testemunho de sua glória, mesmo perante as trevas. E a batalha espiritual continuava, pois a luz estava prestes a entrar na história de Israel. Mas o que mais estava por vir, e como se desdobrariam os planos divinos, ainda permanecia envolto em mistério. Em breve, uma nova aliança se firmaria. Estaria Ana pronta para o impacto de uma promessa que mudaria o curso do seu povo? Enquanto os dias passavam e as horas se arrastavam como sombras ao entardecer, Ana sentia a vida pulsar em seu interior com uma crescente expectativa. A promessa do Senhor não era apenas um eco distante em sua alma, mas uma presença vibrante que iluminava cada canto de seu ser. Ela confiava que o milagre que aguardava não era apenas para sua felicidade, mas para um propósito maior que se desenrolava nas páginas da história divina. Certa manhã, ao acordar, Ana decidiu que não apenas esperaria pela chegada de seu filho, mas que também se prepararia para a tarefa que o Senhor lhe confiaria. Com o coração repleto de gratidão, ela buscou a sabedoria dos antigos. Lembrou-se das palavras de Deuteronômio 6:6-7, que falavam da importância de ensinar aos filhos os caminhos do Senhor. Eu marcarei este tempo com oração e devoção, sussurrou Ana para si mesma, enquanto se dirigia ao templo novamente, firme em seu propósito. Assim que chegou, a atmosfera estava carregada de uma tensão que mal podia descrever. O som do vento soprando através das colunas do templo parecia ser um sussurro espiritual, um chamado vibrante à ação. Ana buscou um espaço sagrado, um lugar em que pudesse se encontrar com Deus sem distrações. Ajoelhou-se, ciente de que a missão que a aguardava era grandiosa. Ó Senhor dos Exércitos, começou, suas palavras tingidas de um fervor intenso: eu te agradeço pela promessa e pelo filho que em breve chegará.
Que ele seja um instrumento de justiça e amor que conduz Israel de volta ao teu caminho. Enquanto ela orava, a luz do sol filtrava-se através das janelas do templo, dançando sobre os objetos sagrados e trazendo consigo um semblante sereno. Ana sentiu uma presença forte, como se o próprio céu estivesse se inclinando para ouvir suas súplicas. O sacerdote Eli, que estava à distância, percebia a intensidade da oração de Ana e foi tocado pelo que não via. Era como se a fé da mulher estivesse se entrelaçando com a vontade divina. Mais, ao mesmo tempo que a esperança de Ana ascendia aos céus, a realidade sombria de Israel não se afastava. A corrupção entre os líderes e a degeneração da espiritualidade do povo eram palpáveis, como uma sombra que se estendia sobre a nação. A opressão de seus inimigos se intensificava, e nota-se um murmúrio crescente entre os israelitas em busca de um redentor. Ana não ignorava a gravidade do momento histórico. Um coro de temor e ansiedade ecoava ao seu redor. Mas em seu íntimo, uma chama de fé resplandeceu. Se o Senhor me deu essa promessa, Ele também prometeu libertar o seu povo, pensou. O que poderia parecer um pequeno ato de fé de uma mulher era, na verdade, um elo sagrado em um plano redentor que Deus tecia. Após várias orações e súplicas fervorosas, Ana teve um momento revelador. Uma voz suave e penetrante soou em seu coração: Ana, assim como em teu seio brotará uma nova vida, também na nação renascerá a esperança. O que não veem, e as sombras que se estendem, não são o final, mas prefácio de uma libertação. A alegria se misturou à expectativa, e com essa nova revelação, Ana saiu do templo renovada e decidida. Ela sabia que não deveria apenas esperar pela chegada de seu filho, mas que deveria começar a preparar o coração do povo para a mudança que estava por vir. Enquanto a cena se desenrolava, um mistério maior começava a se revelar. O que Deus estava forjando por meio de Ana e seu futuro filho poderia transformar não só sua vida, mas toda a nação de Israel. Estaria o coração do povo disposto a acompanhar o que estava prestes a acontecer? A promessa de um novo começo pairava no ar, aguardando o momento certo para ser liberada. E assim, a batalha espiritual continuava, pois, além do que Ana poderia ver, Deus estava prestes a fazer algo que mudaria para sempre o destino de seu povo. Estaria Ana preparada para apoiar o chamado que mudaria a estrutura da sociedade? Um caminho de revelações divinas estava prestes a ser traçado, e o eco da oração da serva estava apenas começando a produzir frutos de transformação. Enquanto Ana emergia do templo, seus passos estavam impregnados de uma nova determinação. Ela sentia que cada instante a aproximava mais do cumprimento da promessa divina. As palavras que ouviu, como um suave sussurro do Senhor, ecoavam em sua mente, intensificando sua fervorosa expectativa. Mas à medida que o sol diariamente se erguia e se punha, o estado de Israel se tornava mais alarmante. As vozes desesperadas do povo a seguiam pelas ruas, misturando-se ao clamor pelo Redentor. Ana sabia que não podia guardar sua fé apenas para si, ela deveria convocar outros a crerem. Assim, em cada oportunidade que tinha, compartilhou sua esperança e sua oração. O Senhor se lembrará de nós, e da terra seca fará brotar um manancial. Certa tarde, Ana se reuniu com as mulheres da vizinhança, dispostas a escutar suas palavras de fé. Elas se sentaram em círculo, e Ana, com o coração palpitante de fervor, começou a falar. Irmãs, a desesperança pode ser um manto injusto que recobre nossas almas, mas creiam, pois eu sei que Deus tem um plano. Sua voz ressoou como um eco sagrado, provocando murmúrios de curiosidade entre as ouvintes. Ana revelou a visão que receberá e instou as mulheres a se juntarem a ela em oração. Juntas, vamos buscar a face do Senhor, para que Ele revitalize não apenas nossas vidas, mas toda a nossa nação. Naquele momento, com mãos entrelaçadas e corações alinhados, elevaram suas vozes ao céu, clamando pela misericórdia e intervenção divina. A atmosfera se tornou eletricamente carregada, como se cada palavra estivesse ligando-se ao mover celestial. Desde Became Wix, Angels a Universal Hope Began Tonko e o Amon 12 Gathered, Ana tinha a sensação de que o céu estava se preparando. Mas no fundo de seu coração, uma pergunta crescia. Como seria a chegada de meu filho? Qual seria o seu verdadeiro chamado? Ela quis saber mais sobre o propósito que Deus reservava para ele, um vislumbre do futuro que a aguardava e, mais importante, que aguardava Israel. Certa noite,
quando Ana se retirou para orar, uma vez mais sentiu a presença divina envolver o ambiente. A luz de uma vela tremeluzente iluminava o local e, de repente, ela ouviu novamente a suave voz do Senhor: Ana, o que você espera verá, pois já está em andamento. Teu filho não será apenas um portador da minha luz, mas a chama que acenderá muitas outras. As palavras deixaram Ana em um assombro reverente, e, como um farol em meio ao mar tempestuoso, ela sentiu uma paz transcendente. Cada encontro no templo, cada clamor com as mulheres, estava preparando a atmosfera para a chegada do seu filho. Uma preparação espiritual e comunitária estava se desenrolando diante dela, e ela precisava agir com urgência. Porém, em todo o seu entusiasmo, um som sutil de inquietação começou a permeá-la. As tribos vizinhas aglomeravam forças, e a crueza do mundo fora das fronteiras de Israel tornava-se cada vez mais iminente. Ana, percebendo essa corrupção que ameaçava não apenas o seu lar, mas o futuro de seu filho, começou a orar por proteção. Era um desvio inesperado em sua missão, mas também um chamado à vigilância. E no coração de todo o povo, uma pergunta permanecia: estaria Deus finalmente prestes a agir em nosso favor? O ímpeto da oração de Ana não apenas ressoava em sua vida, mas começava a ecoar pelas ruas de toda Israel. Os primeiros sinais de uma resposta de Deus pairavam no horizonte, como nuvens carregadas de chuva prestes a despencar. Ana compreendia que tudo o que estava acontecendo estava entrelaçado no plano soberano de Deus. A presença da tensão em sua nação era um testemunho fervoroso do que estava por vir. O sopro de esperança não se dissipava, mas crescia, sussurrando a verdade de que o Senhor estava a caminho. Ó Senhor, capacita-nos a sermos instrumentos de transformação, orou Ana em sua quietude, sem saber que o desenrolar de sua história prenunciava um retorno do acordo entre o céu e a terra. E com essa oferta de fé, um novo capítulo estava para ser escrito, e a promessa de um Redentor se aproximava cada vez mais. O mundo quanto a isso poderia estar cônscio ou não, mas a mão de Deus já estava se movendo, pronta para revelar o seu plano divino. Naquela manhã, Ana despertou com o coração pulsando de expectativa. O sol nascente parecia pintar os céus de dourado, como se o próprio Criador estivesse preparando um grande espetáculo. Ela se sentou em sua cama humilde, com olhos cerrados, levantou suas mãos ao céu. Senhor, a ti clamo por direção e entendimento. Revela-me o caminho por onde devo seguir. Enquanto orava, sua mente se voltava para as necessidades urgentes do povo ao seu redor. Os rumores de guerras e opressão tornavam-se mais frequentes. Era como se as trevas se aproximassem, e a esperança que começara a florescer poderia rapidamente se tornar uma miragem. Ana estava determinada a não permitir que a desesperança se infiltrasse em seu coração ou na nação. Naquele mesmo dia, decidiu visitar o mercado da cidade. Ao chegar, encontrou homens e mulheres discutindo com veemência sobre as ameaças que surgiam à vista. Sentindo o peso da desconfiança e medo no ar, Ana subiu a um pequeno banco de madeira. Sua presença chamou a atenção. Povo de Israel, não temais. O Senhor está conosco. Ele nos ouvirá se clamarmos. Acreditem, o nosso clamor não é em vão. As palavras de Ana ecoaram entre os presentes, trazendo um murmúrio de expectativa e anseio. Algumas pessoas começaram a parar e a escutar, enquanto outras continuavam céticas. Mas Ana, repleta de fé, insistiu. Em meu coração, sei que estamos à beira de um grande mover de Deus. Vamos unir nossas orações e implorar a Ele que se lembre de nós. No entanto, mesmo em meio a essa convocação, Ana mal sabia que forças ocultas estavam se juntando na escuridão. Um movimento de incerteza crescia entre as tribos vizinhas, e os rumores de um poderoso guerreiro começavam a soar. Este homem, conhecido por sua crueldade, estava angariando seguidores, prometendo conquistar tudo em seu caminho. Certa noite, enquanto Ana se preparava para mais uma sessão de oração, um estranho bateu à sua porta. Com sua aparência feroz e um olhar penetrante, ele se apresentou como um emissário do guerreiro que estava reunindo um exército. Sou enviado para adverti-la, Ana. O que você convoca pode trazer consequências graves. O homem que busca poder não é alguém que simpatiza com suas esperanças. Ana sentiu um frio na espinha. Mas antes que pudesse responder, a voz do Senhor irrompeu novamente em seu coração, encorajando-a: Ana, não temas.
A minha proteção é sua defesa. A luz que você carrega não deve se apagar por medo. Acompanhada por um grupo de mulheres da vizinhança, Ana enfoca sua mensagem ainda mais ao voltar-se para o povo tenso em um cantinho do mercado. Vamos nos unir em oração. Ganhemos força na comunhão e na fé. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em resposta, uma onda de fervor espiritual tomou conta dos presentes, e eles começaram a orar em alta voz, clamando pela intervenção divina. Ana sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E assim, as semanas se desenrolavam, enquanto a tensão entre as nações crescia. Ana, agora com uma comunidade em fervorosa oração, clamou a Deus com ainda mais fervor por proteção e direção, sem saber que os céus estavam se preparando para revelar um novo capítulo no plano divino. Uma noite, enquanto ela orava, uma visão lhe foi dada. Viu uma luz radiante brotando de seu ventre, envolvendo não apenas sua casa, mas todo Israel. Enquanto a visão se intensificava, ouviu a voz de Deus: teu filho será a chave para abrir as portas da redenção. Preparai-vos, pois tempos de grande transformação se aproximam. Com um coração cheio de expectativa e um espírito rejuvenescido pela promessa, Ana não podia imaginar que em breve cada uma de suas orações se conectaria de maneira inacreditável ao propósito soberano de Deus, desafiando não só as forças do inimigo, mas também as expectativas de toda uma nação. O tempo da revelação estava se aproximando, e o plano de Deus estava prestes a ser desvelado em esplendor glorioso. Na manhã seguinte, Ana sentiu uma inexplicável ansiedade em seu espírito. As promessas que lhe foram reveladas durante a noite ainda ecoavam em sua mente como um canto sereno, mas a crescente sombra das incertezas sobre Israel parecia cobri-las. Ao olhar pela janela, a paisagem familiar da cidade parecia diferente, como se uma inquietação pairasse sobre todos. Ela se vestiu com a melhor roupa que possuía e, em seu coração, uma determinação renovada a impulsionou a ir ao encontro do povo novamente. Ao chegar ao mercado, seu olhar encontrou rostos familiarmente inquietos e preocupados. O ar estava pesado, e as conversas sussurradas cercavam seus passos. Ana posicionou-se no mesmo banco de madeira, e então, o que parecia ser uma simples atmosfera de discórdia começou a se tornar um momento de expectativa divina. Israelitas! Ana ergueu a voz, chamando a atenção dos presentes: não deixemos que o medo nos domine. O nosso Senhor é maior do que as ameaças que nos cercam. Ele já preparou o caminho para a libertação. Ele nos diz: não temais, pois eu sou convosco. Enquanto pregava, suas palavras se tornaram como uma claridade em um dia nublado. Ana percebeu que a confiança do povo ia se solidificando. Entretanto, uma presença sinistra se fez sentir. Entre a multidão, espreitava um homem de olhar sombrio e expressão desdenhosa. Suas roupas eram adornadas, mas seu comportamento exalava desdém. Ele era um dos emissários do guerreiro cruel, acompanhado de outros que precarizavam a atmosfera ao redor. O que você diz é um conto de fadas, mulher. Ele interrompeu, com um tom sarcástico. A covardia do seu povo só trará mais desgraça sobre nós. Nem mesmo seu Deus poderá nos salvar da ira do nosso comandante. No entanto, Ana, fortalecida na fé, apegou-se ao que tinha visto em sua visão. Eu não recuarei diante da opressão. O Senhor, que fez os céus e a terra, está comigo. E esse poder, que não é do homem, mas de Deus, triunfará sobre toda iniquidade. À medida que as palavras de Ana penetravam nos corações, as tentativas de desânimo do homem começaram a se desvanecer, à medida que ele recuava ante a crescente união de fé do povo. Ana viu em seus semblantes uma chama de esperança renascendo, e com isso, uma nova onda de oração começou a se elevar ao céu. Porém, ao mesmo tempo que o fervor se espalhava, Ana sentiu uma perturbação em seu espírito. O que é isto, Senhor? Perguntou em silêncio, clamando por discernimento. A resposta não tardou a chegar. Um pensamento, claro como o sol, se estabeleceu em sua mente: a sua fé será testada. Naquela noite, ao se recolher para orar, Ana sentiu algo diferente no ar, como se o tempo estivesse suspenso. Ela se concentrou na luz que havia visto em sua visão, e de súbito, o quarto se iluminou como que por presença sobrenatural. A voz sublime do Senhor lhe disse: Ana, prepara-te.
A batalha não será apenas contra um homem, mas contra as forças que desejam desviar o propósito divino. Eu estou contigo, e um sinal será dado. Em meio a essa revelação poderosa, uma inquietação cresceu. Ana se lembrou das palavras que Deus a havia confiado. A sua vida e o seu futuro estariam entrelaçados com o destino de Israel. A conexão entre sua oração e a liberação de poder divino estava prestes a se manifestar de forma turbulenta. E assim, mais uma vez, a luz que irradiava de seu ventre pareceu brilhar com intensidade maior, como os profetas que escreveram a esperança de Israel em tempos difíceis. O Senhor estava por vir, e a revelação de sua vontade estava próxima. Ana, agora consciente de que a fraqueza da carne não era uma sentença, continuou a clamar, sabendo que seu papel no plano soberano de Deus era apenas o começo de algo grandioso. Nas horas profundas da madrugada, quando a cidade parecia mergulhada no sono e a escuridão se aproximava, uma nova sombra se desenhava no horizonte. Um eco de guerra se aproximava, e Ana, em meio ao temor, sentiu um impulso vibrante em seu coração. A grande mudança que Deus estava prestes a realizar. Ela tinha certeza, era mais do que uma simples libertação. A história de sua nação, assim como a sua vida, estava se entrelaçando com os desígnios eternos do Senhor. E enquanto preparava o coração e a alma, o vento trazia um aviso do que estava por vir, e Ana ouviu de novo a voz do Senhor: grandes obras se aproximam, e através do seu filho, muitos verão a minha glória. Ao amanhecer, Ana acordou com uma determinação ardente em seu coração. As promessas de Deus estavam firmes em sua mente, e o peso do chamado divino a conduzia. Em seus pensamentos, a promessa de que seu filho seria um instrumento nas mãos do Senhor reverberava, e ela se preparou para buscar mais do que apenas uma libertação. Ela buscava a transformação completa do seu povo. Ela dirigiu-se ao templo, onde muitos se reuniam para clamar pela intervenção do Altíssimo. As lamparinas piscavam como estrelas no firmamento, e a fragrância de incenso ascendia como um clamor ao céu. Ao entrar, Ana viu os rostos conhecidos, famintos por esperança e anseios por uma mudança. Com fervor, tomou sua posição entre eles e levantou suas mãos. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ana suplicou em voz alta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olha para nós, teu povo aflito. Nos abençoa com a coragem necessária para enfrentarmos nossos opressores e revela a tua glória entre nós. Senhor, faze com que as nossas vozes cheguem a ti como um clamor uníssono. Enquanto orava, uma nuvem espessa começou a se formar sobre o templo, como se o próprio céu estivesse descendo para ouvir as súplicas. As palavras de Ana ganharam vida, ecoando no coração dos presentes, e uma onda de fervor se espalhou. Um dos sacerdotes, percebendo a magnitude do momento, aproximou-se, com voz forte, uniu-se à oração: Ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia de nós e faze manifestar o teu poder. O ambiente tornou-se eletricamente carregado, e cada coração pulsava com expectativa. A inquietação dos que estavam ao redor se transformou em uma determinação encorajadora. Ana sentiu que progressivamente a presença de Deus se manifestava, como uma brisa suave enchendo o espaço com promessas de renovação. Então, enquanto a congregação unia vozes em adoração e súplica, Ana ouviu novamente a voz serena e firme do Senhor, penetrando nas profundezas de seu ser. Ana, as sombras que se aproximam são apenas um início do que está por vir. No meio da tempestade, eu levanto o meu povo para um propósito maior. Uma batalha espiritual se manifestará, mas eu serei a luz em sua escuridão. Uma sensação de medo e expectativa invadiu o coração de Ana. As palavras ressoavam em sua mente, e a visão de um futuro glorioso misturava-se com o temor das provações que viriam. Determinada, ela simplesmente disse: Senhor, estou pronta. Fortalece minha fé e a do teu povo para que possamos resistir. Nesse instante, uma estrondosa explosão de vento abalou o templo, e todos caíram prostrados em adoração. Ana, no meio da multidão, levantou os olhos para o céu, e vislumbres de sua missão começaram a se descortinar. O Senhor ainda tinha mais a revelar. Enquanto tal luz iluminava os ricos e os pobres, Ana percebeu que uma mudança não era apenas necessária, mas inevitável. Tinha se tornado um canal de esperança. E, em espírito,
Vislumbrou um exército fervoroso se levantando para enfrentar as trevas que ameaçavam consumir Israel. Enquanto a oração fervia no templo, uma presença misteriosa se estabeleceu entre eles, como uma brasa acesa em um campo de palha. Ana sabia que a hora se aproximava, o plano divino se desenrolava diante de seus olhos, e a guerra espiritual não tardaria a acontecer. Ela clameou para que a força e a coragem pairassem sobre todos os presentes, enquanto seus corações se uniam em um só ponto, e assim, a cada dia que passava, Ana se tornava mais ciente da grande obra que Deus realizaria através de seu filho e do povo de Israel. Senhor, revela o teu sinal, ela orou com fervor, pois eu sei que um novo amanhecer se aproximará. O clamor dela soava como uma corda vibrante nas cordas do coração de Deus, anunciando que a libertação não seria uma questão de tempo, mas de poder divino manifestado. E, com o eco das orações ainda reverberando, o que Ana não sabia era que um profeta se levantaria entre eles, e muito mais do que uma batalha física, uma verdadeira libertação espiritual estava por vir. Um futuro glorioso seria forjado no espírito do povo, e a mão de Deus se moveria poderosamente para transformar não só uma nação, mas o destino de muitos. Quando a luminosidade do novo dia começou a se infiltrar nas janelas do templo, Ana sentiu seu coração pulsar com fervor. A atmosfera ainda estava carregada com a presença do Senhor, e as reverberações das orações mal haviam se dissipado. O templo, um lugar de adoração e esperança, parecia vibrar com a expectativa de algo grandioso prestes a acontecer. Enquanto os fiéis começavam a se dispersar, Ana permaneceu prostrada em oração, fervendo por uma revelação adicional. Ouvindo sua própria respiração em meio ao silêncio sagrado, as palavras do Senhor ecoaram em sua mente como um sussurro poderoso. Eu sou a luz que brilha nas trevas, e te envio um sinal. Meu povo será visitado, e as correntes do opressor se romperão. Ana levantou-se lentamente, sentindo uma nova determinação. Ele estava moldando-a não apenas para ser mãe, mas um instrumento de liberdade e fé. O que estava diante dela era mais do que um filho, era uma promessa de vestígios de glória em meio a lutas. Porém, à medida que a notícia sobre suas súplicas se espalhava, murmúrios de angústia começaram a emergir das bocas de outros que também aguardavam uma mudança. As injustiças estavam sob os olhos de todos, tinha se tornado um clamor coletivo digno de atenção. Como podemos esperar por um profeta, se nossa terra é tomada pela sombra do medo? Questionou um homem entre a multidão. O que se pode fazer diante de um inimigo tão terrível? Ana, com coragem, dirigiu-se a eles. Amados irmãos, o Senhor não nos abandonou. Ele pediu que preparássemos nossos corações. Não é nosso poder que nos salvará, mas a mão poderosa de Deus que se moverá entre nós. Temos um chamado a nos unirmos, não como indivíduos abatidos, mas como um só corpo em clamor. Suas palavras inflaram os corações cansados. A unidade, que parecia minguada, começou a ressurgir como uma chama sob o vento. O som de orações se unindo em uma só voz pulsava novamente. Ana se perguntava, com um arrepio na espinha, se o que foi prometido se aproximava como as nuvens antes da tempestade. Enquanto isso, uma presença estranha movia-se nas sombras da cidade. Eli, um sacerdote de longa data com um olhar aguçado, sentiu o peso do que estava por vir. Escondido em suas meditações, havia recebido uma visão perturbadora, uma figura encapuzada se aproximando de Israel, um instrumento de Deus que traria tanto julgamento quanto redenção. Eli sentiu a urgência de que as intercessões de Ana não eram apenas para o presente, mas para preparar o coração do povo para o que estava prestes a acontecer. A cidade estava à beira da mudança, como uma terra seca aguardando a chuva. O cheiro da terra umedecida invadia suas narinas, antecipando a nova vida que se aproximava. Ana continuava a orar, sua voz entrelaçando-se com muitas outras. Senhor, envia o teu emissário, que a transformação se inicie e o teu povo se desperte. E naquele momento, num relampejo climático, uma sensação elétrica percorreu a sala, como se o próprio céu estivesse prestes a se romper. Um novo dia se aproxima, sussurrou Ana, sem poder conter as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Nossas orações não são vãs, pois o Senhor está conosco. E quando as súplicas se elevaram, algo extraordinário começou a acontecer. Fios de luz irromperam do céu, iluminando as paredes do templo. Ana viu então, em visão, uma multidão de anjos,
prontos e esperando. Era um sinal claro de que a batalha espiritual estava em curso, e que a resposta de Deus não apenas viria, mas que algo grandioso seria revelado. Uma inquietação tomou seu ser, a lembrança das palavras do Senhor reverberava em seu coração. No meio da tempestade, eu levanto meu povo para um propósito maior. Com um último clamor, Ana clamou ao Senhor, faze-se a tua vontade. E que possamos estar prontos para tudo o que vem. O eco de sua oração encontrou seu caminho através do templo, e um eco ainda maior nas profundezas do céu, revelando que o plano de Deus estava começando a ser desvendado. O que ela não sabia é que a libertação não seria um simples ato, mas uma série de eventos que moldariam a história de seu povo, um caminho de sacrifício e esperança que levaria à verdadeira transformação divina. Afinal, havia muito mais a se desenrolar, e as promessas de Deus estavam prestes a se manifestar de maneira sobrenatural. Ana, com o coração fervendo em adoração, sentiu nas profundezas de sua alma que uma grande mudança estava prestes a se revelar. Depois de várias orações com o povo, a atmosfera no templo estava repleta de uma esperança palpável. O clamor coletivo pelas promessas de Deus ficava cada vez mais intenso, como fogo que consome a palha, e ela sabia que Deus não tardaria em agir. Apesar da luz que brilhava entre eles, Ana não ignorava as sombras que continuavam a se aproximar. Em sua meditação, uma sensação de inquietação crescia. Os palpites de um conflito aumentavam, e com eles, as ameaças de inimigos que almejavam se levantar contra Israel. Contudo, a determinação de Ana não vacilava. Ela sabia que a luz que trazia em seu ventre era a resposta que tanto esperavam. Em um dia em que as nuvens escuras pareciam mais densas, Ana se reuniu novamente com as mulheres do bairro. Com o coração aberto, falou sobre o poder que estavam reunindo através da oração. Irmãs, começou ela, a união de nossas vozes é um poderoso testemunho do que nosso Senhor pode realizar. Cada mulher assentiu, seus olhos brilhando com determinação renovada. Vamos clamar por libertação. Vamos preparar nossos corações e as portas de nossa cidade para o que Deus está prestes a fazer. O futuro está nas nossas mãos. Nesse fervor, Ana sentiu um impulso divino. Com o apoio das mulheres, começaram uma cerimônia de oração, em que cada uma expressava seus anseios e esperanças. Ergam suas vozes como um único corpo em adoração, unidas em clamor. Era um tempo de convocação, um renovo de fé que tocaria a esfera espiritual. Enquanto isso, Eli, o sacerdote, estava em seu templo, sentindo a pressão de um momento de mudança iminente. Uma inquietação em seu espírito o levou a orar e buscar a direção do Senhor. Ó Senhor, o que fazes agora? Como preparar o teu povo para o que vem? Ele clamou, seu coração pesado com a responsabilidade que pesava sobre ele. De repente, um brando sussurro preencheu o espaço sagrado onde Eli se encontrava. Através de Ana, a luz que acenderá a esperança virá. Prepara o coração da nação, pois o Senhor está se movendo de maneiras que ainda não podem ser compreendidas. No templo, Ana e as mulheres imploravam por proteção e direção. Senhor, destaca a tua luz sobre nós. Que nossas vidas reflitam tua verdade e amor. As vozes subiam, e uma nuvem de presença começou a se formar no templo, ecoando a intercessão fervorosa. Ana sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer, um estalo na atmosfera que prenunciava a visitação divina. E assim, enquanto a oração fervorosa aumentava, as paredes do templo estremeciam sob a poderosa presença de Deus. Ana, num momento de revelação intensa, viu uma visão, um exército brilhante marchando em direção à cidade. Sua luz não era de fogo, mas de esperança e renovação. Ana caiu de joelhos em adoração, percebendo que a guerra que se aproximava não era apenas física, mas espiritual. Senhor, fortaleça nossa fé. Ana suplicou, sua voz rachada pela emoção. Que cada coração possa se encontrar em ti, e que essa revelação não apenas nos liberte, mas que abra os olhos de toda a nação. A respiração de Ana se acelerou na expectativa do que estava por vir. O eco de suas orações pulsava no ar, enquanto seus lábios sussurravam promessas que ainda eram um mistério. Com cada palavra, sentia-se mais próxima do cumprimento do plano soberano de Deus. A batalha espiritual se intensificava, e os portões do céu pareciam se abrir. Ana,
agora equipada com a força de sua fé e da comunhão entre as mulheres, percebeu que cada oração, cada clamor estava tecendo um manto poderoso de proteção sobre Israel. Entretanto, uma pergunta ecoava em seu espírito: estará Israel pronto para a agitação do que está por vir? O futuro da nação estava em suas mãos e em suas orações, mas o peso da responsabilidade se tornava crescente. Enquanto as semanas passavam e a tensão aumentava, Ana se preparava não apenas para a chegada de seu filho, mas para o papel crucial que ela e o povo de Deus deveriam desempenhar nesse tempo providencial. Diante dela, o horizonte se desenhava repleto de promessas e desafios, e a luz de sua fé iluminava a escuridão emergente. E naquele eco profundo de esperança, as palavras do Senhor ressoaram mais uma vez em seu coração: Ana, grandes coisas estão por vir. Este é apenas o começo. O que está por vir vai muito além do que você pode imaginar. Ana levantou-se, com um semblante decidido. A batalha estava apenas começando e a resposta de Deus, onerada por mistérios grandiosos, esperava para ser revelada.